Olá, uma boa noite a todos e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é de costume de todas as sextas-feiras, a Primeira Igreja Batista de Cajamar convida você a participar desta devocional que é de costume. A você que está perto, a você que está longe, você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, neste momento nós convidamos a você a conectar com Deus através da sua palavra. E hoje nós vamos meditar um pouco no Salmo 2. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, se você tem, pegue. Se você não tem, ouça o que a palavra de Deus nos diz nesta noite através do Salmo 2, que diz assim a palavra de Deus. Porque se amontina as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e a despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, a autoridade da terra, adore o Senhor com temor. Exaltem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez agradecer o Senhor por esta oportunidade de poder falar com o Senhor. Ó Pai, neste momento queremos colocar diante do Senhor a vida, Senhor, meu Pai, de todos aqueles que estão neste momento, ó Pai, juntos nesta devocional. Peço, Senhor, também que o Senhor esteja visitando a cada família, ó Deus, que se encontra enlutada, famílias que se encontram, ó Pai, em um leito de dor, famílias, ó Deus, que realmente se encontram, ó Pai, aprisionada pelos vícios, Senhor, das drogas, do alcoolismo, enfim. Pedimos ao Senhor nesta noite, ó Deus, a tua visita, Senhor, a essas famílias citadas, ó Deus, que carece da tua graça e da tua misericórdia. Nós assim oramos, pedindo ao Senhor nesta noite que fale aos nossos corações através da tua palavra. Nós assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é rebelião contra o ungido do Senhor. Biblicamente falando, quando falamos em rebelião, logo vem à nossa mente em uma guerra espiritual. E se tratando de uma guerra, como cristãos, todos nós estamos envolvidos, desde quando nós vestimos a camisa de cristãos. É que, na verdade, a vida cristã é uma batalha constante. E afinal, não é um parque de diversões. É uma inimizade entre Deus
e o mundo. E esta manifesta-se na rebeldia do mundo contra Deus, que atinge todos aqueles que amam a Deus e que seguem e vivem para Ele. Vivemos num mundo em que todos os cristãos estão conscientes disso. Estar consciente, nem todos, consciente de que está em uma batalha é essencial para que estejamos preparados para viver uma vida cristã de maneira correta neste mundo. Interessante que o texto nos diz que Deus zomba da rebelião dos homens e exortam aos homens a submeter ao seu ungido. Muito interessante. Isso é o poder de Deus. E a estrutura do Salmo 2, ela pode nos dar, ou melhor dizendo, nos ajudar a compreendê-lo, né, de como essas coisas podem serem resolvidas. E o Salmo também, ele é composto de 3 partes. A primeira parte é uma cena que se passa na terra, versículo de 1 a 3, que diz assim, ó: Porque se amontina as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Essa cena, ela mostra uma organização de uma rebeldia do homem contra Deus. O salmista aqui, ele não revela a identidade dos rebeldes e nem mesmo a ocasião. Esta cena se refere não a uma circunstância específica, mas o estado de coisas no mundo após a queda. Ou seja, a humanidade distanciando de Deus, amando mais as criaturas, ou melhor, do que o próprio Criador. Invenções de valores, imposições de ideias contra os princípios que Deus estabeleceu. O mundo após a queda, ou seja, da ordem para a desordem. Vemos também no Salmo 2 a segunda cena que se passa no céu. Se encontra no versículo de 4 a 9. Versículo de 4 a 9, que diz assim: Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei. Em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e a despedaçarás como um vaso de barro. Essa cena, ela revela a reação de Deus a esta organização rebelde. Ao invés de desespero, encontramos uma reação de tranquilidade e certeza de vitória. Do céu, Deus observa toda a sua criação, a qual ele tem o domínio e o controle de todo o universo,
que está em suas mãos. Ou melhor, está em seu poder. Deus não é surpreendido com organizações rebeldes deste mundo. Com certeza, Deus zomba das rebeliões dos homens e exorta os homens a submeter ao seu ungido. Interessante. A terceira cena que nós podemos observar é a advertência aos rebeldes. Versículos de 10 a 12, que diz assim: Por isso, os reis, sejam prudentes, aceitam a advertência, a autoridade da terra, adore o Senhor com temor e exalte com tremor. Beije o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos. De repente, pois num instante acende-se a sua ira. Mas como são felizes todos os que nele se refugiam. A terceira cena aqui é uma advertência, né, aos rebeldes, em que os homens são convidados a depor as armas da rebeldia e reconhecer o reinado do ungido do Senhor e submeter humildemente a tal reinado, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Ou seja, o homem precisa reconhecer que há um único Deus que governa o céu e a terra. O homem precisa reconhecer. Quando nós falamos homem, biblicamente, falamos homens e mulheres. Todos precisam reconhecer, né, que há um Deus, um único Deus, que governa todo o universo. A ira do Filho logo se manifestará quando a sétima trombeta zoar. Grandes vozes no céu dirão: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. A fúria das nações será suprimida pela ira do Senhor. O Salmo 2 nos ensina a olhar para a rebelião dos homens a partir dos olhos do Senhor. Não devemos temer as suas ameaças e nem os seus ataques contra o Evangelho. Nem um ataque contra o seu Evangelho. Eles, de modo algum, ameaçam a autoridade de Jesus sobre este mundo. E não podemos, e não pode, melhor dizendo, e não podem avançar contra o reino de Jesus Cristo, o ungido do Senhor. Pelo contrário, os homens de todas as nações têm atendido a palavra de exortação e colocando-se a serviço, alegre e devotado a Jesus e a sua igreja. O que você tem dito às pessoas que vivem em rebeldia contra Deus e o seu Evangelho? Você tem alertado sobre a necessidade de submeter a autoridade de Jesus? Antes que sobrevenha a destruição, falar do Evangelho é levar as pessoas a reconhecer o Senhor de Deus através de Jesus Cristo.
Que essa seja a minha missão, a sua missão, como igreja do Senhor. Levar as pessoas a reconhecer que são pecadoras e que carecem da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, antes que seja tarde. Esse é meu dever como igreja do Senhor. Apresentar o senhorio de Deus através de Jesus Cristo. Que nós, aproveitando, ou melhor, aproveitamos esses dias que o Senhor tem nos concedido nesta terra. Aproveitando as oportunidades, o máximo, para que a propagação do Evangelho seja estendida a todos. Que Deus continue abençoando ricamente a cada um de vocês, a cada um de nós, e que vivamos neste mundo no compromisso da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.